Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus. Estamos encerrando a nossa leitura na carta aos Efésios e eu tenho certeza que você foi extremamente edificado com a leitura dessas escrituras. Não que as outras não sejam extraordinárias como é a carta aos Efésios, mas é porque é uma carta tão pequena, mas com um conteúdo tão poderoso, tão glorioso. A graça, a dádiva de Deus manifestada através dessas escrituras. E eu tenho certeza que a sua fé foi edificada, que a sua identidade de filho de Deus foi firmada, que você recebeu a plenitude da graça, da dádiva, do favor de Deus sobre você. Para concluir aí, eu quero ler com você o capítulo 6, os versículos 10 ao 13. Está escrito assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amados, o apóstolo Paulo termina a sua carta aos Efésios dizendo finalmente, ou seja, agora que vocês já entenderam quem vocês são, como colocar em prática essa nova vida, agora fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, ou seja, entendam que a força de vocês vem do Senhor, não vem de vocês mesmos. Fortaleçam-se em quem? No Senhor e no seu forte poder. A capacidade que vocês precisam para vencer todas as coisas vem do Senhor, não vem de vocês mesmos. Entendam isso e recebam isso e vivam isso. E aí ele diz: vistam toda a armadura de Deus. Nós não vamos ler ali os versículos 14 ao 18 que fala sobre a armadura de Deus, é um texto bem conhecido, eu creio que você já conheça, que fala sobre o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, fala sobre a nossa lança, que é a nossa oração. Então, amados, nós já temos, conhecemos aí, quem fez a leitura também está bem familiarizado com as peças da armadura de Deus, mas o mais importante que eu queria frisar aqui para nós encerrarmos é esse versículo 10. Fortaleçam-se o quê? Com a força do Senhor. A armadura de Deus, quando nós lemos, são coisas que nós já falamos nos outros áudios, que é sobre mudar a nossa maneira de pensar, é por meio do quê? Da palavra de Deus, que é a espada do Espírito. É receber a plenitude da justiça de Deus, da graça de Deus, vestindo o quê? Vestindo a couraça da justiça. É vivendo em verdade, colocando, cingindo-se com o quê? Com o cinto da verdade. Então, amados, ontem falamos sobre o viver em fé, né? Levantar o escudo da fé, viver em fé na suficiência de Cristo Jesus. O que nós precisamos é compreender que a nossa capacidade, a nossa força vem do Senhor. E à medida que nós vivemos em fé, nos relacionamos com a palavra de Deus, vivemos em verdade, à medida que nós colocamos em prática tudo o que nós recebemos de Cristo, nós somos o quê? Fortalecidos por Deus contra as ciladas do diabo. Por quê? Porque a nossa luta ela não é contra pessoas, ela não é contra seres humanos, não é contra carne e sangue, mas é contra poderes e autoridades, contra dominadores e autoridades deste mundo tenebroso aí. A nossa luta são contra as forças espirituais do mal. E nós precisamos compreender que a nossa força para vencer tudo isso vem de Deus. E à medida que nós colocamos em prática essa nova vida, ou seja,
exercitamos a nossa fé, vivemos em verdade, recebemos a plenitude da justiça de Deus, à medida que falamos, pregamos o evangelho, à medida que levantamos o nosso escudo da fé, o que acontece conosco? Nós estamos resistindo ao diabo e vamos permanecer o que? Inabaláveis, mesmo nos dias maus. É aquele texto que eu já citei em outro áudio, em outro devocional, que o apóstolo Pedro falou, que a nossa resistência contra o diabo é permanecer firme em fé nas verdades de Deus. Amados, não é a nossa capacidade que nos faz resistir às tentativas do diabo. Não é a nossa capacidade que nos faz permanecer inabaláveis, mas é a força de Deus, a capacidade que vem de Deus. E à medida que nós colocamos em prática tudo que nós já recebemos de Deus, à medida que nos relacionamos com a palavra, que vivemos em fé, que vivemos em verdade, que recebemos a justiça, aí sim, nós nos tornamos inabaláveis, porque quem nos capacita é o Senhor, quem nos fortalece é o Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigada, porque a obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário foi completa, está consumada e em Ti nós somos mais que vencedores. Pai, a minha oração é que os meus irmãos compreendam que a nossa força vem do Senhor, que é o Senhor quem nos fortalece. E à medida que nós nos rendemos e nos sujeitamos à sua verdade, nós somos capacitados, fortalecidos por Ti. E o diabo não tem poder, autoridade contra as nossas vidas, Pai. Ah, Senhor, por um caminho o inimigo pode vir, mas por 7 ele foge de nós, porque estamos em Ti, porque a nossa capacidade vem do Senhor, a nossa força vem do Senhor. Pai, ajuda os meus irmãos a compreenderem isso. Pai, ilumina os olhos dos corações dos meus irmãos para que eles compreendam que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, Senhor. Que nós muitas vezes degladiamos contra pessoas como se estivéssemos guerreando contra elas. Ah, Senhor, que nós sejamos sábios em nossas guerras, que possamos compreender, Pai, que o inimigo tenta, ele usa pessoas para tentar nos abalar, para tentar nos destruir, mas, Senhor, que nós possamos compreender que a nossa força vem do Senhor e que o Senhor nos capacita a vencermos todas as coisas. Por quê? Porque estamos em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus todo poder, toda autoridade já foi exposto à vergonha lá na cruz do Calvário. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que os meus irmãos compreendam que ao permanecermos firmes em fé na suficiência de Cristo Jesus, nós nos tornamos inabaláveis contra as ciladas do diabo. Que os meus irmãos compreendam isso, Pai, que a nossa vida, Senhor, precisa ser vivida em completa rendição e dependência de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.